Fala galera nerd, e aí pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo joinha? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, vamos no vídeo de hoje debater um pouquinho aí sobre Demon Slayer, mais especificamente sobre o Yoriichi Tsugikuni, o maior e melhor caçador de Onis que já existiu. O cara simplesmente botou medo no rei demônio Muzan. Galera, o cara não tinha muita brincadeira, não tinha muita conversa, o cara realmente era bom. Galera, mas antes de tudo, aquele likezinho para dar aquela força pra gente, já se inscreve aqui no canal e já comenta que eu quero saber o que vocês acham de Demon Slayer, estão gostando, qual o seu caçador de Oni favorito. Quero saber tudo de vocês, comenta aqui embaixo sem nenhum tipo de problema. Galera, a história do Yoriichi começa o seguinte: há quase 500, até mais de 500 anos atrás, ele nasceu junto com seu irmão gêmeo. Só que, cara, naquela época, como era muito antigo, essa questão de gêmeos era um mau presságio para a família. Então, o que aconteceu? O pai já ficou meio assim, tendo que decidir qual dos filhos ele iria ficar. Mas para piorar a situação, o Yoriichi nasceu com uma marca na testa. Então, um mau presságio, a criança vem com uma marca, é sinal de alerta. Na hora, ele quis mandar o guri pro Vasco. Só que é o seguinte, a mãe dele proibiu, né, se interveio para que ele não matasse a criança, para que ele ficasse com os dois filhos. Só que o Yoriichi, ele iria mandar para um monastério, para que ele ficasse com os monges e crescesse por lá, sem nenhum tipo de envolvimento com a família e sem nenhum tipo de problema a partir disso. Então, o pai aceitou, era uma boa proposta. Então, foi se desenvolvendo a família, os dois foram crescendo juntos. O irmão mais velho, Michikatsu, ele tinha todos os paparicos que um filho podia ter. Ele tinha a educação de primeira, todos os tipos de treinamento, ele vivia da melhor maneira possível, enquanto o Yoriichi, ele era separado, ele era fora da família. Ele vivia num quarto trancado, ele não tinha muito contato com a família. Só que um grande detalhe que aconteceu, galera, para quem pensava que aquela marca era uma maldição horrível, a criança, o Yoriichi, ele começou a desenvolver diversas habilidades. Ele era mais rápido, ele era mais inteligente, tinha mais reflexos, ele era mais esperto, assim, de aprender, de desenvolver coisas. Então aquela marca se mostrou útil e simplesmente chegou ao ponto dele conseguir ver as pessoas meio que transparente. Ele via os órgãos internos, ele via o cérebro, ele via tudo, ele conseguia ver a pessoa da maneira mais clara possível em todos os âmbitos que podia existir. Então aquilo para ele era uma bênção. Tanto que quando a mãe dele começou a adoecer, ele cuidava dela, ele podia ter mais visão do que ela sentia. Ele andava agarrado do lado esquerdo dela para ajudar ela a caminhar. Ele tinha todos os entendimentos possíveis. Porém, o Michikatsu, para ele, aquilo era uma fraqueza, como se ele quisesse se mostrar, né? Porque ele não sabia da habilidade do irmão. Ele acreditava que o irmão dele estava ali tentando cavar uma vaquinha na família, digamos assim. Porém, passou mais um tempo, um dia o Michikatsu estava treinando sua esgrima, que ele queria ser um grande esgrimista, quando chegou o Yoriichi e ele queria treinar junto. Ele disse que um dia ele queria ser um excelente espadachim, ele queria ser o maior samurai de todos. Mas o irmão, vendo aquilo, achou engraçado, ele não gostou muito daquilo. Então, inicialmente, ele pegou e desdenhou do irmão e virou as costas, um tom tanto quanto arrogante. Mas o professor disse que iria ensiná-lo, que ele poderia ficar, que ele iria aprender e ele iria ser um bom samurai. Ele lhe ofereceu uma espada e falou pro Yoriichi: faça uma posição de luta, assim, né, tudo certo, para poder treinar comigo. Só que, diferentemente do que era para acontecer, o Yoriichi, ele fez uma posição de luta e ele fez meio que uma respiração e atacou o professor. E com 4 golpes ele derrotou. Simplesmente sem nunca ter treinado, tipo, instintivamente ele fez isso. Então, o irmão mais velho, o que tá acontecendo? Foi lá conversar com o irmão não quis tocar no assunto, simplesmente disse que não era mais pra ele aquilo, ele não queria mais ser um espadachim e que ele queria só ter uma vida comum. O irmão, para tentar agradar o Yoriichi, conseguiu uma flauta feita à mão pra ele, para que ele pudesse se sentir um pouco mais confortável. Passou um tempo, quando o Yoriichi estava cerca dos 10 anos de idade, que estava chegando a época de ir para o monastério, a mãe dele veio a falecer e o Yoriichi simplesmente foge de casa. O irmão dele, sem entender o que estava rolando, foi até a casa, achou a mãe e achou o diário da mãe e começou a ler. Só que no momento que ele começou a ler o diário, ele descobriu que a família já tinha decidido que quem ia para o monastério era ele e não o Yoriichi. E o Yoriichi fugiu para que o irmão não perdesse a vida que tinha, a vida que esperava. Então ele ainda tentou ser uma boa pessoa. E dentro do diário, a mãe explicava sobre todas as habilidades que o Yoriichi tinha,
sobre tudo que ele fazia, como ele ajudava ela a caminhar, porque o lado esquerdo dela já não funcionava mais, então ele ajudava a carregar ela, como ele tinha toda a lucidez dos movimentos que ele fazia, ele era 1000 vezes melhor que o irmão. Então isso fez com que ele ficasse com ódio do Yoruichi. E aí, simplesmente, se sumiram. E aí passou, nesse mesmo dia, o Yoruichi correu durante uma noite, um dia inteiro, fugindo de casa, até que ele parou num vilarejo, e lá ele encontrou a Uta. Era uma menina, tanto que regulava de idade com ele, e eles começaram a conversar e decidiram viver juntos, porque ele fugiu de casa e ela já não tinha família, porque todos tinham sido mortos. Então passou-se o tempo juntos, quase 10 anos juntos, vivendo, crescendo juntos, decidiram se casar. E ao se casar, ela engravidou. No momento que ela engravidou, o Yoruichi, pô, o homem mais completo do mundo, né? Então ele decidiu cada vez mais cuidar dela. Quando chegou a época dela ter o bebê, ele decidiu sair para ir atrás de uma parteira. Isso era no início de um dia. Só que ele passou o dia inteiro ali envolvido nisso. Decidiu então retornar para casa para num outro dia ele fosse atrás da parteira. Só que como ele passou o dia fora, ele chegou ao anoitecer em casa. E quando ele chega de noite em casa, ele encontra a esposa morta no chão. Então, totalmente desolado, sem saber o que aconteceu, ele passa 10 dias abraçado ao corpo dela, ininterruptos, ele não sai do lado do corpo dela. Até que chega um outro samurai e o explica a situação, que foi um demônio que fez aquilo com a família dele, e que se ele quisesse ir atrás desse demônio, poderia se juntar a eles, que estavam formando um grupo para fazer isso. Então Yoruichi decide ir junto com ele, enterra a sua amada e parte para a vida de caçador. Então galera, o Yoruichi ele decide viver essa vida de caçador, ele se torna um ótimo caçador, só que além disso, ele vai além do que o pessoal pensa, ele consegue desenvolver uma técnica de respiração, a respiração do sol. Ele, de uma maneira que eu posso explicar para vocês, dá uma dimensão desse poder, ninguém consegue aprender a técnica dele. Ele fez uma respiração tão poderosa que ninguém conseguia se adaptar a ela. O corpo das pessoas não conseguiam se adaptar. Nem mesmo Michikatsu, que era o irmão gêmeo dele, conseguia. Ele fazia como se fosse uma dança graciosa, movimentos perfeitos, e ninguém conseguia acompanhar aquilo, ninguém conseguia aprender. Então aí surgiram as outras técnicas de respiração, seja da água, seja do raio, terra, todos são a partir da técnica da respiração do sol que o Yoruichi criou. Ou seja, o cara começou tudo, ele é o primeiro de todos, entendeu? Ele simplesmente iniciou tudo o que vem acontecendo depois. E o irmão dele, para não ficar atrás, como queria competir com o irmão, ele criou a técnica de respiração da lua, que a gente já começa a perceber que ele sempre foi o oposto do outro irmão, né? Então galera, no momento que o Yoruichi já era um caçador, já mais renomado, que todo mundo respeitava bastante, Yoruichi então acolhe o irmão dele e se junta, coloca o irmão dele para trabalhar junto com os caçadores. Perfeito, né? Família poderosa, todo mundo junto, todo mundo trabalhando tranquilo. Só que num péssimo dia, o Yoruichi andando pelas matas, ele consegue encontrar o Muzan. Então, pô, o Muzan era o rei dos demônios, era o cara mais poderoso. Pro Muzan encontrar o Yoruichi era simples, era mais um caçador que ele teria que matar. Só que quando o Muzan ataca com seus tentáculos, o Yoruichi desvia de todos. Nada ataca ele, nada atinge ele. E o Muzan já não consegue entender o que está acontecendo. E como a visão do mundo transparente que o Yoruichi tem de nascença, ele via todos os órgãos vitais do Muzan. O Muzan tem 7 corações e 5 cérebros. Ou seja, para derrotar ele era quase impossível, porque os órgãos internos vitais que teriam que ser cortados para que ele morresse, simplesmente circulavam pelo corpo, eles não ficavam imóveis. Então, por poder enxergar os órgãos, o Yoruichi acerta, juntando todas as técnicas numa só, e acerta todos os pontos vitais. Quando ele tá para matar o Muzan consegue explodir o corpo dele e cada órgão vai para uma parte. Foi cerca de 1.800 partes, 1.600 ele conseguiu destruir. Ou seja, por um mínimo detalhe, o Muzan conseguiu sobreviver e escapar da morte. Que detalhe, até hoje o Muzan tem medo desse caçador. É o pesadelo do Muzan. Imagina um cara imortal, que era praticamente impossível de matar, tem medo de um caçador. Após derrotar o Muzan, né? Não chegou a matar, mas derrotou o Muzan, botou o Muzan pra correr, só que o Muzan fugiu. Não era pra ter fugido. Quando ele volta pro quartel-general, eles descobrem que o Michikatsu havia matado o líder dos caçadores
e se juntado aos Onis. Ele tinha se transformado num demônio. E como não havia maneira de culpar outras pessoas, tinha que ser o Iorite, porque foi ele que chamou o irmão para viver junto com eles ali. Então todo mundo tinha a consciência de que o Iorite era o culpado, de que ele tinha trazido o inimigo para dentro de casa. Então chegou à conclusão que ele deveria tirar a própria vida. Só que o novo líder que foi eleito, ele simplesmente disse não é necessário matá-lo. Então deixa ele viver a sua vida, né? Vamos deixar que ele viva em isolamento. A marca do caçador que o Iorite tem é diferente das que as outras pessoas têm. Os outros desenvolveram elas na maneira que foram decorrer da vida e despertaram essa marca. E isso acontecia, como é que eu vou explicar para vocês? Botava um limite na vida das pessoas. Eles ganhavam um boost de poder tão alto que eles limitavam a sua vida a no máximo 25 anos. Poderiam morrer um pouco antes, né? Mas era um máximo de 25 anos. Quem nasce, quem desperta a marca nos 25 anos ou depois, como é o caso do Gyomei, ele vai morrer em poucas horas. Ele vai torrar aquela energia dele e ele vai morrer em poucas horas. Ou seja, por mais que eu tenha 30 anos e despertei a marca, eu vou morrer em pouquíssimas horas. Com o Iorite era diferente. Ele nasceu com essa marca, ele nasceu com todas as habilidades, ele simplesmente nasceu pronto para aquilo. Ele é como se fosse o escolhido. Então ele conseguiu burlar essa regra. Não há maneiras de explicar para vocês como isso conseguiu ser feito, que até agora também o anime não me apresentou uma resposta clara. Então o que eu posso supor para vocês é que por ter nascido com a marca, ele nasceu escolhido para aquilo. Então ele já nasceu com poder desenvolvido para sobreviver à maldição da marca. Michikatsu, galera, depois que ele se tornou um demônio, ele assumiu o nome de Kokushibo. Ele simplesmente viveu todo o tempo treinando e se desenvolvendo para que ele pudesse matar o próprio irmão. Quando chegou a época de se enfrentarem, que ele achou o Iorite tinha 80 anos. Um velho já cego, cansado, um idoso, e ele no auge do seu poder, pois era um demônio, então ele não envelhecia, nem morria nem nada, todo treinado, todo pronto para derrotar o irmão dele. Ele tinha certeza que poderia matar. Porque ele enxergava o irmão velho e cansado, ele começou a tirar onda, dizia que estava fraco, que não ia ter graça e tudo mais. Só que então o Iorite fala para ele que tomou a decisão de ter que matar o irmão, porque era um erro dele que ele teria que corrigir. Então os dois se preparam para a luta, mas incrivelmente no momento em que o Kokushibo se prepara para lutar, o Iorite saca a espada e corta o pescoço do irmão sem que o irmão tocasse na katana. Incrivelmente rápido. Então, assustado, sem saber o que vai fazer, Kokushibo bota a mão no pescoço e olha para trás esperando o segundo golpe. Quando ele olha para trás, o Iorite está morto em pé na postura de luta. Ou seja, o Iorite morreu sem nunca ter caído para nenhum inimigo, inclusive o seu irmão. Cheio de ódio por nunca ter vencido o irmão e ver que o irmão morreu vencendo uma batalha, ele ataca e corta o irmão dele ao meio. E quando o irmão dele cai no chão, cortado em dois, cai também a flauta que ele tinha feito para o Iorite, simplesmente guardada por ele a vida inteira. Então, galera, essa foi a vida e a morte do Iorite. Espero que tenha ajudado vocês e tenha explicado muita coisa sobre o maior caçador de Onis que já existiu dentro do universo de Demon Slayer. E simplesmente, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu espero muito que eles façam um spin-off só dedicado ao Iorite e ao irmão dele. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Galera, meu muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Deu trabalho para fazer esse vídeo. Deixem um like aí para ajudar, para pelo menos dar um incentivo. Meu muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu!